Bom dia, bom dia, bom dia. Vim aqui falar do negócio que ninguém tá falando, tá? Eu não vi nada em português sobre isso. Pouca gente nos Estados Unidos está falando, mas é um negócio que entrou no meu radar faz uns dias, só que eu só tive tempo de entrar mais a fundo. Ontem, queria dividir com vocês um negócio que daqui a pouco vai estar em capas de jornal e tudo mais. Pois bem, aqui a gente está com um índice base 100, tá? Começa aqui em 100, em teoria. 100 é janeiro de 2000. Então, a evolução do preço das casas. Hoje, as casas custam, em média, 3 vezes mais do que custavam em 2000 nos Estados Unidos. Esse é um dado. Outro dado que eu achei relevante é o seguinte. Isso aqui é da Associação dos Corretores dos Estados Unidos, né? Hoje, uma casa custa US$ 412.300 em média, tá? A renda média, a mediana da renda das famílias nos Estados Unidos é de US$ 91.000 ano. Para você conseguir comprar uma casa, você tem que ter 104 para poder qualificar para uma hipoteca, você tem que ganhar 104.500. Ou seja, a curva de qualificação está bem acima da mediana. Ok? Isso por quê? Porque tivemos aumento no preço das casas e aumento na taxa de juros. E aí o que acontece? Você aumenta exponencialmente o nível de alavancagem necessária. Isso aqui é quanto do seu salário, da sua renda, vai para pagar a hipoteca mensalmente. E hoje a gente está com uma média de 28,5%, ou seja, um terço do dinheiro que você ganha, você paga para sobreviver. Quando a gente fala de um índice de affordability, é de pagabilidade. Em bom português, a gente está falando de quão relaxado, quão fácil é comprar uma casa. Em 2020, os preços estavam mais baixos, as taxas de hipotecas estavam mais baixas, a renda da família estava ok, mas como o preço estava mais baixo e a taxa estava mais baixa, o quanto você tinha que pagar da sua renda por mês para se segurar naquela casa era muito pouco. Então você tinha um índice de affordability, né, de pagabilidade, de 169, ou seja, acima de 100 está folgado. A gente está agora com uma casa mais cara, uma taxa mais cara, uma renda não tão maior assim. E hoje a gente precisa ganhar mais do que a mediana do, da renda da família americana. Ou seja, o nosso índice de pagabilidade está menor do que 100, ou seja, está negativo. Está apertado, está difícil comprar uma casa. E aí a gente olha e fala, pô, tá difícil comprar uma casa, o preço da casa vai cair, né? Oferta e demanda, se a demanda diminui, o preço cai. Só que tem uma galera, exatamente, que são economistas e afins, só que aí você tem que ver de onde é a fonte. O Lawrence Yun é da NAR, que é a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis. Esse cara sempre vai contar vantagem pro lado dele. E aí o que ele fala? Simplesmente não existem casas o suficiente à venda. E isso é uma verdade. O número de negócios que a gente está vendo diminui, as taxas de hipotecas estão altas. Ó, a gente está perto do máximo desde sempre. Desde sempre não, mas desde 2005, por aí. Ó, em 2005, 2006, quando tava tudo dando merda, era 6 e alguma coisa. Agora a gente tá com 7,39.
seja, a gente está com as taxas mais altas desde 2000. É um dado relevante. E o volume de casas sendo negociadas diminuiu muito. O preço aumentou, a quantidade de gente com dinheiro diminuiu e o número de casas à venda diminuiu. Então vamos lá. Preços então estão se mantendo. E há a previsão por parte de alguns setores falando que, bem, casas tem pouca casa, então a demanda, por menor que seja, vai manter o preço das casas elevado. Ok. Aí eu me deparei com um negócio chamado Airbnb. Na verdade, é um trocadilho com a palavra, com a frase, com o nome da empresa, né, Airbnb, com bust, que é de explodir, de dar errado. O Airbnb nada mais é do que o que está acontecendo nos Estados Unidos em várias cidades, e cidades grandes, que são regulamentações novas sobre o que lá eles chamam de STR, ou Short Term Rentals, aluguéis de curto período. Não é só o Airbnb que está nisso, mas o Airbnb é o muito maior. Então, o pessoal chama de Airbnb. Por quê? O que eles estão querendo falar? Por exemplo, em Nova York. Em Nova York, o que tem que acontecer é, se a pessoa quer botar a casa dela para um Airbnb da vida, ela tem que se cadastrar na prefeitura para isso. No máximo, 2 pessoas por imóvel, não interessa quantas pessoas tem na família, qual o tamanho da casa. Nessa casa, nesse imóvel, só podem ficar 2 pessoas. Então, por exemplo, uma família não pode. Um casal pode, uma família não pode. Né? E o locador, quem está alugando e o dono da casa e o cara que está pegando alugado tem que estar na casa ao mesmo tempo. Então é basicamente aquela galera, o que eles estão querendo transformar isso é, em vez de ser um aluguel de curto prazo, você vai ter um roommate, né? Você vai rachar o apartamento, rachar a casa com o dono. Ou seja, fudeu. Desculpa o termo técnico, mas é. Basicamente, o Airbnb falou que é uma forma de você banir a plataforma no sentido prático da coisa. E isso é verdade. Né? Existe um movimento muito grande em vários lugares dos Estados Unidos, porque geralmente quem aluga casa no Airbnb está indo efetivamente para uma coisa muito curta, mas no verão o pessoal teve muita reclamação de gente fazendo festa, pegando um apartamento e botando 20 cabeças dentro, um monte de probleminhas desse tipo, e o estresse, o volume de estresse aumentou muito. Muitas reclamações e tudo mais. E aí as cidades resolveram se arrumar com relação a isso. E também é uma forma das cidades controlarem o preço dos aluguéis. Porque o morador da cidade está competindo com o cara do Airbnb e o Airbnb paga muito mais por dia utilizado do que um cara que vai alugar, uma pessoa que vai alugar por longo prazo. Né? Então, o que aconteceu? O que está acontecendo em Nova York? Aconteceu em Nova York, já aconteceu em Los Angeles, aconteceu em Dallas e pode vir a acontecer em outros lugares dos Estados Unidos, grandes cidades, à medida que isso for funcionando. Medidas que implementam essa questão do aluguel de curto prazo entram em funcionamento, né? E aí a gente começa a observar, olha, eu peguei aqui Nova York, na reportagem fala que antes tinha 21 mil coisas em Nova York
Agora a gente está com 6.300, tá? Então, são dado fresquinho. Ou seja, já um monte de gente já desistiu. Isso é importante. Mas o que eu acho também muito importante é o seguinte: a gente estava com 21 mil imóveis para alugar, agora a gente está com 6.300. É uma porrada grande. É uma porrada grande, né? E aí a gente está falando então que tem 15 mil casas sobrando, que estão desalugadas, que ou vão para mercado de longo prazo de aluguel ou vão ser vendidas. Paradas é que elas não ficam. E aí a gente vai ver o que está à venda em Nova York. Em Nova York, na região grande de Nova York, note, no Airbnb eu não estou nem olhando isso aqui, tá? Aqui eu já estou pegando isso aqui como um todo, a cidade como um todo. Eu tenho 5.428, ou seja, ainda assim eu tenho mais gente no Airbnb querendo alugar a casa para curto prazo. E nos dois casos eu botei casa, tá? Home type, house, casa. Eu tenho casas 6.300 para alugar, tinha 21 e alguma coisa. E eu tenho 5.428 para vender. O que é esperado? Que um volume próximo a 20, 30% dessa galera que saiu do Airbnb venha para o mercado vender. Porque eles têm que fazer dinheiro rodando. Se não for vender, vai botar para alugar. Se a gente tiver um volume de aluguéis de longo prazo em Nova York, em Dallas, em Los Angeles, em Phoenix, em um monte de lugares, a gente tem o que possivelmente é a razão pela qual o que esse cara está falando é mentira. Você vai dobrar a quantidade o estoque de imóveis para venda, vai dobrar o volume de estoques para aluguel de longo prazo nessas cidades, e isso vai pressionar os valores para baixo, né? Então é bem razoável crer que esse movimento para os próximos 6 meses se replique em outras cidades, porque uma vez que os políticos percebam que o aluguel está caindo nos imóveis, isso politicamente é muito importante, porque ele aumenta a sensação de poder de compra do eleitorado, e os políticos então tendem a aplicar esse tipo de coisa para limitar o crescimento do aluguel ou até mesmo forçar a queda do preço do aluguel. Nessa bola o que a gente tem é uma queda no preço dos imóveis, aí a gente vai ter estresse em hipotecas, basicamente toda a historiazinha que a gente teve em 2008. Então mais uma cartinha para juntar aquele cenário escroto que eu estou vendo, que é o mix da má precificação de bolsas tech de 2000 com o estresse de mercado imobiliário e mercado de trabalho de 2008. Com isso posto, apertemos os cintos. Espero ter sido claro e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e discutir qualquer tema. Beleza? Fico à disposição. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha, siga o canal para não perder novos avisos e vamos que vamos.